Pessoal, hoje nós estamos recebendo aqui Rafael Zen, Flávia Barros, da Porto Bureau, uma empresa que que criou, na verdade, junto com a fundação da Embix, a marca da Embix é a nossa cliente. Eu fico muito feliz, inclusive, de poder recebê-los aqui, que é uma empresa daquelas que a gente fala assim, diferente, não é mais do mesmo, eles são especializados. Sempre que a gente vê uma empresa com foco, com nicho, a gente tem um nível de profundidade muito maior. E eles são especializados na parte de criação de marcas e de branding das empresas. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui de identidade com propósito e o papel da marca na transformação de negócios. São mais de 250 marcas aí ao longo de 10 anos que eles já participaram e que tem o toque da Porto dentro da criação. E hoje a gente está com um bate-papo aqui para falar como que isso tem transformado, né, já os negócios, a hora que a gente fala assim de pôr posicionar uma marca diferente, com uma metodologia, que é uma metodologia deles que é a Index, a gente vai falar um pouquinho. A gente teve a oportunidade de, há 4 anos aproximadamente, trabalhar com essa metodologia. Então hoje estou bastante feliz de a gente bater esse papo. Então o Rafael é o diretor de criação dentro da Porto, a Flávia diretora de inteligência. Sejam bem-vindos aí, legal da gente poder falar um pouquinho disso hoje. Valeu, obrigado pelo convite. Legal falar que a Embix foi o primeiro cliente que confiou na metodologia, foi o nosso primeiro projeto dentro da A gente gosta de fazer umas coisas diferentes, né? De ser o primeiro. E tá aí o resultado, né? Tá no nosso arquétipo, né? O pioneiro. Né? Tá no arquétipo da marca. Então, obrigada pelas boas-vindas. É muito bom estar aqui e sentir que tudo que a gente pensou do negócio da Embix, né? Eu acho que faz sentido e tá sempre se confirmando, assim. Né? Legal, a gente tá com uma palavra aqui no título da fala de hoje, que é transformação. E até foi uma pergunta que eu fiz aqui no começo. No meu ver, são 2 fases diferentes, né? Uma, no caso da Embix, que a gente criou a marca, e outra é um processo de rebranding, uma marca que já existe, já tá no mercado, às vezes, vem da família, tá 20 anos, 30 anos, você olha assim, pô, essa marca tá com cara de velha já, né? E aí hoje, os maiores projetos, a maioria dos projetos tem sido esse processo de rebranding? Eu acho que é meio a meio, né? Eu acho que o rebranding vem muito de uma necessidade ali de uma mudança. E tem acontecido muito o ponto de virada ali, que é uns 10 anos, né? Mas empresas com 10, 20, 30, 40, 90 anos vir falar com a gente, porque tá querendo mudar, tá sentindo que tá obsoleto, enfim, são N razões. E eu acho que a inteligência que a gente roda para essas marcas, para essas empresas, torna tudo isso muito claro. O que tem que mudar, para onde que tem que ir. Então tem acontecido muito rebranding também, e tem muita marca nova também, né? Quando o pessoal quer abrir um negócio e vai começar aquilo do zero, né? Normalmente setor de consumo ali, né? Loja, tem acontecido bastante. Mas eu gosto, às vezes, do rebranding, porque ele traz uma maturidade já do proprietário, vamos dizer assim, do dono da marca, né? E o que normalmente motiva esse cara, assim? Ele acha que a marca tá... Eu acho que uma desconexão, né? Então, talvez com o mundo, com o consumidor ou com outros públicos que a marca interage. Então, às vezes, a gente acaba pensando muito no cliente. Mas existem vários públicos que a gente se relaciona como negócio. Tem os parceiros, tem os fornecedores, tem os clientes. O nosso olhar ele é bastante holístico nesse sentido. Então, a gente busca interagir, entender a percepção de todos esses públicos, para a gente entender, inclusive, se a marca ela é homogênea nesse sentido. Porque muitas vezes a marca se diz super acessível e ela trata mal o fornecedor, ela não tá nem aí pro parceiro. Então não adianta você falar uma coisa e fazer só com o público. Né? Mas acontece de tudo. Você falou o que motiva a mudança, né? Já teve casos que eram, por exemplo, 3 sócios, daí saiu um, né? Daí os 2 que ficaram, não, vamos mudar agora. É uma nova fase, é sempre um novo momento que a marca tá vivendo. Ou tá entrando novos players no mercado e você tá ficando obsoleto. Pô, já tô com o meu negócio aqui há 30 anos, agora mudou um pouco o mercado, como é que eu vou me reinventar? Então vem falar com a gente olha para o mercado, olha para o cliente, vê para onde que essa marca pode ir, o que ela tem de valor, o que ela pode levar com ela.
A questão do obsoleto, não sei se é tanto assim no sentido visual, né? Eu acho que é mais quase que uma crise da minha idade, uma crise da minha idade, assim, cara, pra onde que eu vou agora? A marca já tá, né? Ou se é uma empresa familiar, meu pai já tá dando bastão pra mim, mas eu quero fazer essa mudança. Toda empresa, ela vive fases, né? Então, assim, às vezes eu tenho um colaborador, inclusive, que era muito bom alguns anos atrás, você vê que ele não tá tão engajado mais, porque ele foi bom talvez naquela fase, e aí ele não conseguiu se transformar naquele momento. Naquele momento, e às vezes ele fala, eu acho que eu vou fazer outra coisa da minha vida, né? Porque aquela fase do negócio mudou, passou. Né? Tem gente que gosta muito de construção, daí chega uma hora que já é mais sustentação, e aí são perfis de pessoas diferentes, e a empresa vive essas fases. Quando a gente fala de marca, eu acho que é muito disso, né? Assim, é uma fase nova que você quer destravar algumas coisas e a marca ajuda. Eu acho que o que é interessante é que com essa metodologia a gente passou a resolver desafios de negócio, mais do que só desafios de marca do ponto de vista visual. Muita gente tem esse preconceito de que uma marca é um desenho. E não é. Uma marca é uma experiência, uma marca são valores, são aspectos que você imagina sobre aquilo. É você pegar o ambiente, tudo que você constrói em volta daquilo, né? Vamos lá, o que envolve tanto assim, né? É cor, tipografia... É a marca mesmo ali, o logotipo, a forma de falar. Isso é mais identidade visual, né? Acho que complementando o que a Flávia falou, eu acho que assim, não desmerecendo o projeto, por exemplo, de uma marca nova, mas assim, tem que criar uma marca para uma loja de roupa na cidade. Certo. Você tem o público-alvo, você tem a localização, é um pouquinho mais fácil do que você pegar uma empresa que tem 50 anos, que tem problema lá com um conselho, que tem um problema com uma diretoria, que tem um outro problema de concorrência. Aí o desafio é muito maior. A gente percebe que com a metodologia tá vindo mais desafio desse jeito. Falei, o cara não chega a talambeco sem saída, mas tá assim, eu não sei pra onde que nós vamos. Se vamos pra lá, se vamos pra cá. Eu acho que o que os clientes estão buscando agora é esse direcionamento, assim, porque essa pesquisa, essa imersão que a gente faz, ela dá muito essas respostas, assim. A parte de cor, tipografia, estilo de foto, tom de voz, identidade verbal, ele é uma resposta, ele traduz tudo isso que sai na inteligência. Mas acho que hoje o diferencial do nosso trabalho é essa inteligência. Porque é isso que vai dar clareza para eu conseguir fazer todas essas traduções por voz e cor e forma. Conceitualmente, quando a gente fala de todo esse arcabouço assim, de itens, isso a gente está falando de branding? Sim, pode-se dizer. E o branding é o que a gente fala, que é no ING, é no todo dia. Então não adianta você dizer que a Inbix é um espaço de inovação se vocês não estão sempre buscando o novo. Se vocês, por exemplo, o ambiente tem que inspirar isso, as pessoas que estão aqui, se eu chegar para o time da Inbix e falar, vamos testar isso aqui de um jeito diferente? Não gosto de fazer de jeito diferente. Então, tudo são aspectos... Super perto da cultura também do negócio. Plataforma, tudo isso... Você fez uma pergunta ali atrás. O que é a marca, né? Todas as suas dimensões. Então, como o Rafael falou, a parte visual, ela é um dos elementos. A parte verbal, como essa marca fala, é outro elemento. O ambiente físico é outro elemento. As experiências que a pessoa vive. Por exemplo, vocês vão fazer agora no Prêmio Inbix. Visitas em empresas. Isso é uma experiência que não é palpável, mas que constrói marca. Certo? Então, as pessoas que vocês trazem aqui, a comunidade que vocês gerem, o conhecimento que vocês fazem. Então, todos esses são aspectos que, se eu for dizer que a Inbix é só cor e forma, não é justo. Mas por isso que eu acho que a parte de inteligência que a gente vende é a base de tudo. A gente hoje, nosso escopo de serviço é nome, identidade visual, só inteligência... E a metodologia. A metodologia contempla tudo. Se tiver que ter nome, a gente faz. Se não, faz com o mesmo nome que já existe. Mas a inteligência, a metodologia, ela entra com a inteligência para dar todo o embasamento para o design e para a expressão. Só que tudo que eu vou desenhar, que veio da inteligência, tem intencionalidade. Então, tudo tem um porquê. Cada forma, cada traço, cada verbo que eu estou usando naquela identidade tem um porquê baseado na inteligência. Então, até os projetos que a gente vende só como identidade visual, a gente põe minimamente uma entrevistinha, uma inteligência ali, porque eu sinto que eu já não consigo criar sem ter esse embasamento. Que
repito, acho que é o nosso diferencial hoje, ter esse embasamento, essa conversa, que torna tudo muito translúcido. Você, sabe, você olha aquilo ali, você fica muito claro para onde que a empresa quer. Então, se tudo aquilo tá claro, facilita o meu trabalho. Quando é tipo vir um negócio sem briefing, é uma loja de roupa, faz, então, mas qual que é o público, qual que é a dificuldade, quem que é o concorrente, ele é e-commerce, é mais loja física, é mais experiência, é um universo de coisas. Em tempo de IA aí é ter um contexto e um prompt bem feito, né? Exatamente. Senão a saída vai ser uma bosta. Exatamente. Se nós não tiver uma entrada ali bem daí, puta, é quase filosófico, né? Quando a gente fala de marca, assim, você tem que ir profunda, chegar, né? E eu acho que essa visão holística que a Flávia falou, assim, né? De você poder, que dentro da metodologia, né? Eu acredito que vocês conversam com todos os públicos ali que se relacionam, né? Com a marca, então... Não, e a Flávia vai fundo ali, a gente no projeto do Mali lá, pegou o carro, foi para quase todos os postos sabendo do dessa. Paraná. E a gente entrevistou praticamente 80 caminhoneiros, daí transportadoras, empresas de ônibus, famílias. Então, assim, a gente sempre tem que olhar para um contexto geral. E o que eu acho mais interessante é que num mundo onde está todo mundo desesperado por fazer as coisas rápidas, ninguém tem 3 segundos para dar para um vídeo. Uma profundidade. A gente está conseguindo provar que profundidade e tempo para fazer isso faz muita diferença. Então, eu acho que esse é o principal ganho hoje dos projetos. A gente conseguir olhar um contexto, entender e olhar para coisas que não são óbvias, né? Então, tem um projeto da área de mobilidade que a gente está fazendo. Então, a gente foi olhar para o número de emissão de CNH nos últimos 10 anos. Flávia, o que isso tem a ver? Tem a ver porque eu quero saber se o cara, ele quer andar de carro ou ele quer andar num coletivo, por exemplo. Então, a gente olha para diversas camadas. A gente vai entender como essa pessoa viaja, como essa pessoa se transporta no dia a dia, quais são os tipos de coisas que ela consome em outras categorias que podem me trazer aprendizado. Legal. Eu acho que é quase que nem o Dr. House lá, né? Porque quando você tinha tô com a vista falhando. Não ia só fazer um exame oftalmológico, ele ia lá na casa do cara ver, olha, abri um produto que nesse produto tem um ingrediente que sai um gás que machuca o olho. Então é mais ou menos esse viés que a gente pega também para pesquisar as marcas. A gente tem um olhar diferenciado para entender, não é só abrir o Euromonitor lá e ver o que vai ser tendência em 2030. Ir lá e conversar com o caminhoneiro, sentar na lanchonete lá, e por que você come aqui, por que você não come aqui, você gosta de cozinhar no caminhão, você vai pra onde, quantas horas por dia você viaja, e isso a Flávia gosta muito de fazer, ela vai a fundo mesmo. E eu acho que a gente tá caminhando cada vez mais para valorizar essa profundidade. Então hoje a gente busca capacitação na área de antropologia, de tendência. Então, hoje está mais fácil, né, a gente ter acesso a esse tipo de conteúdo também, e isso vem enriquecendo muitos projetos. Quando a gente imagina uma realidade, por exemplo, eu não imaginava que quando eu abrisse uma caixa de boia de um caminhão, eu ia encontrar só as marcas líderes de cada categoria. Uhum. O detergente é IP, a salsicha é Sadia, a maionese é Hellmann's, a margarina é Qualy. Monster. Eu não imaginava isso. Entende? Eu imaginava que ia ser uma questão de preço. E não é. Então, você pega coisas muito legais quando você tira a bunda da cadeira e vai lá viver a realidade do cliente. Você me fala que é muita arrogância, às vezes, a gente, né? Por exemplo, assim, eu tô aqui na Embix desenvolvendo parte de educação para as empresas. Se a gente não for escutar a ponto do cara que vai consumir esse conteúdo e você perguntar para ele como é que você quer ou como é que você gosta ou que condições você tem para poder ver... Poxa, é igual desenvolvimento de produtos. Se a gente não conversa com o cliente para ter uma expectativa alinhada, a chance de ter insucesso no projeto é alta. Que a gente se apaixona pela tua ideia, né? Uhum. E você quer resolver aquilo porque você acreditou naquilo, mas a ideia é para o cliente final, não é só para você, né? Exatamente. Esses dias eu recebi um cliente aqui, ele está trabalhando com um processo de onboarding dos novos colaboradores, estruturando toda essa rejornada ali, ressignificando a entrada de uma nova pessoa que vai trabalhar na empresa, né? Com uma crença de que isso estatisticamente, cientificamente demonstra já que quando a gente faz uma integração, um onboarding bem feito da nova pessoa, você
reduz o tempo do ramp-up, que é o tempo que ela demora para poder estar apta a executar uma atividade, e também tem mais tendência em ficar no negócio a partir do momento que ela enxerga a empresa, entende os porquês, cultura, etc. Pertencimento, assim. Exatamente. E aí ele falou de um negócio assim, do que torna a empresa única, né? Assim, esse momento de você mostrar o que te torna único, que normalmente você vai comparar. A Embix hoje está com uma plataforma aqui de LMS, um sistema para gestão de conhecimento, gestão de aprendizado, né? Resumindo, um software que a gente pode pôr uma universidade corporativa, que tem centenas no mercado hoje que fazem isso, né? E aí, o que te posiciona de uma maneira diferente que todas essas outras empresas, né? O fato, eu tenho um hub aqui de educação, um hub de inovação, que as pessoas podem vir aqui conversar, elas podem aprender nesse nosso podcast de uma maneira que ela está escutando a gente, dirigindo e aprendendo sobre branding. A forma de educação mudou. São algumas coisinhas vão transformando, né? Ou deixando as empresas únicas. E aí ele falou de um conceito, né? Da empresa chegar num lugar... qual que é o lugar de potência dela, né? Ou seja, eu vou ter uma oportunidade de trabalhar aqui na Embix ou na Porto, e a pessoa tem uma oportunidade de trabalhar no branding da Google ou da Apple. Qual que ela vai escolher? Cara, a gente não vai conseguir, porque essas empresas estão no lugar de potência dela, e eu vejo muito relacionado ao branding, a marca forte dela, que às vezes não está nem relacionado ao produto mais que ela produz. Ela chegou num lugar de potência que ela consegue... O Nubank é um exemplo. Nubank, iFood, Nike, né? São todas empresas assim que dificilmente ela vai perder Isso está falando do brand de dentro, né? Para dentro isso. Para dentro, para a pessoa ir trabalhar nesse negócio, falar assim, no sentido de pertencer, né? É uma marca forte, assim, que se... E esse é o conceito do lugar de potência dessa empresa, né? Ela chegar no lugar de potência. Até fui ler um pouco mais sobre isso depois. É um conceito bem, bem interessante, né? E eu, assim, na minha visão, é indissociável a marca com esse lugar de potência. Sim, você não consegue chegar lá sem uma marca legal que traduza toda a história, o propósito, né? O propósito do negócio nessa marca, né? Você olha assim, uma Nike tem todo o lifestyle por trás disso, né? E o que se quer. Enfim. É justamente isso que a gente busca nos projetos, é olhar para aquela marca, entender o que ela faz bem, como ela gera valor para os negócios e para as pessoas, e colocar ela, né, conseguir traduzir tudo isso que ela faz no lugar de potência dela. Porque cada uma tem o seu lugar de potência. Então, o nosso lugar de potência é olhar com profundidade, entender e pensar a marca para transformar o negócio mesmo, né? Uhum. Não é só... Foi-se o tempo onde a gente resolvia problemas só visuais. Então, hoje, muito mais a conexão é no sentido de... Eu tenho um problema que eu não sei resolver. Vem aqui. Tá, então vamos rodar isso aqui, vamos fazer isso, vamos analisar a jornada do cliente, vamos olhar, vamos fazer pesquisa com esse público. Daí, tanto que esse projeto que a gente começou a rodar agora, o cliente que é da comunicação, ele falou, Flávia, eu preciso que você explique para eles que 90% do nosso projeto é inteligência, que a gente vai mudar a marca lá na ponta, mas se você falar que a gente vai fazer muito isso, eles não vão aprovar. Uhum. Porque o problema hoje, na percepção deles, não é visual. Então, o problema é outro. Uhum. Às vezes mais, né, o próprio desalinhamento, né, de cada um posicionamento, cada um falando de um jeito... Não, e leva tempo, né? Falando um pouquinho da história da Porto, quando a gente fez essa virada de chave para parar de atender FII mensal, cliente de dia a dia, parar de fazer post lá do Dia das Mães, Dia dos Pais, e ir para uma linha mais de brand estratégico, mesmo de pesquisa, eu acho que agora que a gente está começando a colher os frutos dessa mudança. Porque os primeiros orçamentos, às vezes, eu via que o pessoal estava entre nós e outras agências que fazem isso. Aí agora não, agora o pessoal entende que a gente resolve... uma coisa mais
Complexo. Assim. Fase de empresa, né? E aí, quando a gente fala de empresa, tem um número, assim, 7 anos que você... de mudança, né? Da mudança. Mas eu acho que o brand, ele tem muito dessa tradução também, desse posicionamento. Não adianta o nosso lugar de potência ser esse, de resolver problemas complexos, mas isso não ser traduzido pela nossa postura, pela nossa identidade visual, pelo nosso site. Então, hoje você vai ver o nosso site, ele fala muito mais de marca, valor, posicionamento do que de design. Fica muito... Tem design, ainda é, né, um dos diferenciais também, esse nosso cuidado, essa nossa percepção toda, mas ele fala muito mais sobre antropologia, sobre consumidor, sobre comportamento. Então, esse é o nosso branding traduzindo o nosso lugar de potência. Não adianta nada a gente ser isso se isso não é transmitido para frente, entendeu? Muito bom. Assim, né, fazendo uma análise desses... Eu vejo um case muito legal da Porto, porque você já vinha com esse posicionamento e que ele oferece... O modelo hoje oferece zero risco com inteligência artificial, por exemplo, que às vezes alguma outra agência pega e fala, puta, a gente está sendo substituído aqui. Eu posso ir lá e criar uma marca, eu posso pôr um contexto todo ali e pedir para uma IA fazer verticalizada ali, né? Não uma IA generalista de ChatGPT criar a marca, mas a gente vai vendo as ferramentas cada vez se especializando mais e ela poder criar uma marca. Cara, posso pôr um contexto lá de 10 páginas de um PDF contando toda a história, só que tudo isso aqui tem que vir... Tem que ser coletado, tem que ser embasado. Negócio, né? E aí tem coisa que a IA a inteligência tem que ser humana mesmo para traduzir o feeling de um processo, na minha visão. Ela... Assim, do meu mercado, assim, falando de design mesmo. Eu acho que o designer que hoje faz aqueles folhetos de supermercado, assim. Alcatra, R$19,90, Skol Beats, não sei o quê. Esse cara, eu acho que ele deveria estar um pouco preocupado, né? Mas eu acho que pro nosso caso a IA, ela tá potencializando a nossa entrega. Então a gente tem uma entrega hoje de um escritório muito maior do que a gente porque eu consigo gerar imagens 3D, imagens reais e ideias de brinde. Tem lá um assistente meu. Então assim, eu consigo ter muito mais gente trabalhando comigo por conta da IA, mas eu acho que potencializa a nossa entrega e a gente consegue ter uma entrega aí que bate com os grandes players do mercado, eu e você, né? Que é o que a gente vê, né, no mercado de maneira geral, né? A potencialidade que a IA dá dentro da nossa execução tradicional do trabalho, ela dá muita fluência, né? A gente ganha fluência de falar com a área jurídica, a gente ganha fluência de falar com a área de saúde, a gente ganha fluência, né, numa agência que talvez não tinha tanta experiência numa produção de um vídeo, a gente ganha mais fluência para uma entrega dessa, né? Ela vai... Potencializa. E velocidade também. Eu acho que pra gente, como a gente trabalha com empresas médias, né? Você vai fazer um casting de uma empresa grande, 100 mil, 50 mil. Então, nesse tipo de questão, a gente consegue encostar muito nesse nível de entrega nacional, né? Com um custo baixo. Eu consigo manter aquela estética do Itaú lá, que sempre tem uma imagenzinha, uma imagem com um detalhezinho laranja lá. Eu consigo fazer isso pro nosso cliente que contratou só a identidade visual, por exemplo. Então, você consegue subir a régua em todas as esferas dentro do escritório, né? Isso que é legal. Bem legal. Falando um pouquinho ainda da marca, o propósito e a transformação que a gente vê dentro dela. Vocês já trabalharam, né, com vários projetos aí, sobretudo de reposicionamento e branding. O que vocês conseguiram já, histórias legais aí que vocês têm para contar de clientes pós essa mudança, né, assim, aqui na Imbix, por exemplo, a gente criou a marca, né, mas eu já recebi várias perguntas assim, é uma franquia? Isso ou é comum. É brasileira? Vocês são uma empresa aqui do Brasil? Ou vocês trouxeram ela da onde? Apesar de não parecer, é um elogio, né? Não, é um elogio porque... Não deveria, né? Porque a gente, como síndrome do cachorro vira-lata, né, sempre acha que o que é de fora é melhor. Né? Mas assim, eu vejo que é um elogio porque parece grande. E aí nós estávamos assim, nós estamos com 15 colaboradores, né? Assim, estamos com clientes só aqui na região. E aí você vê assim, é uma empresa que veio de fora do país, ou ela traduzia já desde o começo, né, a gente sempre fala assim, né, às vezes o site e tal, sempre ele está um passo na frente do que o negócio efetivamente é. Você posiciona um pouquinho mais de onde a gente está indo, o que a gente quer alcançar, como quer chegar. Então,
ela já, desde o começo, a gente via como elogio porque ela já traduzia algo maior, né? Então, é uma história legal aí. Eu acho que a gente tem alguns cases que são aqui do ecossistema da Embix que Eu ia são falar interessantes, do João né? Paulo. Não sei qual que você ia falar. Não, eu ia falar outros, pode falar. Não, eu acho que um case interessante é do João Paulo Nascimento, advogado, onde a gente conseguiu gerar uma mudança na cultura da empresa, né? Então, eles tinham uma necessidade de se conectar com startups também, né? Com um público diferente ali, e a gente mudou a forma que eles se comunicavam. Então, assim, às vezes o cara não queria ouvir todo o contrato, ele só queria que o Ângelo dissesse, assino, não assino, né? Uhum. Então, a gente trouxe algumas mudanças, não apenas visuais, mas mudanças de método, assim, e até da forma que eles se vestem, assim, ó, se você quer se parecer mais próximo com o pessoal que tá ali abrindo startup, com o pessoal da tecnologia, então, vamos usar só uma camisa ali, não precisa terno, gravata, aquela coisa mais sisuda, né? Sem perder, claro, a percepção de responsabilidade e códigos do segmento ali, que é uma coisa mais séria mesmo, mas tornar mais próximo do teu cliente, né? E isso a gente descobriu... corporativo, de uma maneira geral. Também. Isso a gente descobriu nas pesquisas, e isso é refletido na identidade visual, que tem os gradientes, que tem uma tipografia em caixa baixa que é mais próxima, que tá lá com o arquétipo também, então... Foi uma mudança muito boa que todo mundo achou, pô, não vai acontecer, né? Imagine se o Dr. João Paulo vai vir sem terno e gravata, mas deu certo e é percebido esse novo posicionamento deles. E o feedback foi bem positivo deles, assim, do cliente dizer, finalmente você tirou aquele terno, porque existe muito essa diferença da postura do advogado que tudo sabe, né? E o cliente que geralmente tá ali numa situação vulnerável, porque ou fez algumas coisa que não era para fazer, ou fez da maneira errada, ou está numa situação em que tem um problema, né? E aí ele fica acuado naquela situação. Então, quando você tem um parceiro, né, que tá de camisa, manga arregaçada, a postura dele é muito diferente. Então, a gente teve que rodar, inclusive, um código de vestimenta lá dentro, para daí... A gente também... A liberdade é uma faca de dois gumes, né? Então, ela pode ser perigosa. Então, a gente trouxe tanto uma identidade verbal muito mais solta, uma identidade visual que se distancia completamente do setor jurídico, que geralmente traz justiça vendada. Tô tentando pensar mais aqui. Muita serifa, né? Que são aspectos mais técnicos de design. Mas que o lugar de potência deles era esse. O cliente reconhecia eles como um escritório que trazia que se conectava bem com o mundo dos negócios, entendia a realidade do negócio, e era simplificado. Então, era assim, assino ou não assino? Faço ou não faço? E a gente só traduziu isso para o mercado. Então, hoje, eles conseguiram se conectar de maneira muito mais rápida com quem vê valor nisso. E além de mudar, assim, postura, posicionamento das próprias pessoas, né? Mudou a própria estrutura física do escritório, né? Se passa na frente, você vê já um modelo mais moderno, diferente, enfim. E a gente, acho que hoje um dos maiores, que eu vejo assim, um dos maiores desafios que a gente tem dentro das empresas é a entrada de novos colaboradores, né? Especialmente quando a gente fala de gerações. Então, se pega um escritório mais tradicional, a pessoa recém-formada dentro da área de direito e ela já vem com uma cabeça um pouco mais diferente de atuação, e isso ajuda, né, na própria construção das pessoas que entram a trabalhar, porque você já tem uma propósito cultura, mais claro, um propósito né? mais claro, você tem regra. Então, as perguntas acabam assim, posso fazer um home office, né, ou não? Mas a questão, você já vê assim, poxa, não preciso vir trabalhar de terno aqui, já vi. Já é um diferencial. Já vi. E isso exige coragem, né? Eu falei para eles, quando eu apresentei a inteligência aqui, eu coloquei, olha, eu acho que vocês têm que tirar o terno. Eu falei que acho que foi o maior desafio profissional, assim, que eu passei, porque era uma coisa que eu acreditava profundamente, que eu tinha muito embasamento técnico para dizer isso, mas você chegar para um escritório, que é um escritório grande, que tem grandes clientes, e dizer, não use mais terno, tomara que dê certo, né? E hoje a gente vê vários clientes indo lá atrás, trazendo esse case como referência do que eles pretendem para o negócio deles. Então, claro que quem está lá na ponta vai quebrar, né, os paradigmas, vai fazer diferente, mas tem que ter coragem para fazer isso.
Nas marcas a gente vê normalmente a tagline ali, que ela dá uma traduzida, não sei se mais do propósito ou de... Do posicionamento. Ajuda no posicionamento. Mas eu acho isso uma das coisas mais difíceis que tem, sim, de você conseguir... Mas é que quando você... ela não é fácil realmente de chegar nisso, mas quando você tem uma inteligência muito bem feita, o case do buraco do padre, por exemplo, a gente entrevistou gente que vinha... inclusive, acho que foi uma exposição da PUC lá, que foi um dos projetos legais. Foi convidado para participar dos 50 anos de design do curso da PUC, né? Curso de design da Parabéns, PUC. que massa. Valeu, e a gente escolheu o case do buraco do padre lá, que eu quis mostrar pra turma lá, pro pessoal de Curitiba, que não é só na capital que tem coisa legal. Mas eu acho que até tá um espetáculo, inclusive, pra quem não conhece ainda. Tá muito legal. A gente fez a marca do buraco, do restaurante, do gel, que tem lá, que eles fizeram, tá bem bacana. Muito massa. Mas você falou da tagline, né? A transformação acontece aqui, eu acho que é do buraco, não é? A gente, quando a gente rodou a inteligência, a gente viu que tinha gente que vinha todo final de semana aqui, porque tinha que vir no buraco do padre para se sentir bem, para relaxar, para descansar. Então a gente entendeu que a pessoa vai lá para viver essa transformação. Então por isso que a gente colocou essa tagline. Então isso saiu na pesquisa. Talvez se não tivesse feito pesquisa, a tagline seria o quê? A natureza com você. Seria uma coisa muito mais rasa, entendeu? Uhum. Mas quando você fala a transformação acontece aqui, então você vai muito além do que só aquilo que a natureza oferece. Você olha, se você fala assim, de quem é essa tagline, né? Transformação acontece aqui. Você vê, às vezes, um consultor, né? Que vai vender um negócio para uma empresa. Ou um salão de beleza. É improvável, né? Que mas dentro do contexto faz muito sentido. Daí até a logo, né? A mãozinha com aquela elipse aqui, porque aquilo ali é o símbolo da transformação. Você ali em contato com a natureza, né? Então, isso só pode ser factível porque a gente conversou com as pessoas, né? Massa. Um outro case que eu acho que ele traz bastante aprendizado, assim, de um posicionamento que fez diferença, eu acho que é o da Pinho Pó. Porque quando a gente conversou com eles, né, eles sabiam que eles trabalhavam com vários clientes, que eles conseguiam trazer um produto estável para que trazia ganhos para os produtos dos clientes lá na ponta, mas ele era quase uma commodity, né? E não existia um posicionamento em relação a isso. E a gente vai entender que esses produtos tornam as panelas, os carros, os pneus mais sustentáveis, mais leves, mais estáveis. Então, por que a gente, num mundo que busca sustentabilidade, a gente não se posiciona dessa maneira? Então, a gente sai de um posicionamento de... não que eles se posicionassem dessa maneira, mas talvez do resíduo da indústria madeireira para um ativo de sustentabilidade dentro do teu produto. Então, acho que quando a gente conseguiu olhar para os diversos fatores ali, fez muita diferença. Que ficou linda também a marca, né? Ficou bem legal. Eu acho que um case legal foi a Cavas também, né? A gente propôs de... Você pode falar. Até eu descobri assistindo o podcast teu com o João aqui, que ele falou, saí da reunião de apresentação de inteligência da Porto para Cavas e dando risada porque ela tinha dito que era para eu vender drone. E hoje eu vendo drone. E eu não sabia, ele foi muito fino na reunião e ele só ouviu e não transpareceu que ele estava tão surpreso ou descrente, talvez. E hoje ele vende várias marcas, né? JBL, essas marcas, Garmin. elas crescem também a cada dia na composição do faturamento. A última coisa que eu comprei do João ali, da Cavas, foi o cilindro de gás para fazer água com gás. Viu? Culpa tua, Flávia. Não, é uma coisa assim que você fala assim, né? Cara, vendia só Apple. Então, assim, olha a mudança. A última coisa que eu comprei com ele foi o cilindro de máquina para fazer água com gás em casa. Eu falei, puto, que bom, João, mas que você tá vendendo isso. Tá dentro da tagline dele, né? Simplesmente futuro. Então, ele não vai vender cachorro-quente lá, entendeu? Não é que a gente tá falando para ele vender de tudo. Não vai vender Havaiano, não vai, né? E a hora que eu vi que ele tava vendendo, eu falei, cara, que bom, porque eu tinha que pegar esse cilindro só em Curitiba, não tinha que ir, daí ele é pesado e por correio, daí tinha um frete que eu falei, nada a ver se frete. É mais caro que o peixe. Daí a hora que eu ia para Curitiba, eu levava, daí tinha que parar no shopping, entrar lá na loja que tem, fazer a troca e daí voltava. Eu falei, agora eu vou pegar aqui com você. E eu acho que assim, a gente sempre provoca o cliente, sabe? Então, eu sempre falo, eu quero que ele saia da reunião um pouco desconfortável. Mas às vezes eles saem bem desconfortáveis, porque é difícil falar as verdades e ele enxergar que ele tem que mudar, né? Mas a pessoa tem que estar aberta a ouvir isso também, né? Então... Sim. Mas acho que no caso do João foi
eu poderia ter pensado, né, estruturado a inteligência e falado, continue assim, beleza, vamos só organizar isso em palavras, mas por que não dar um passo a mais? Por que não olhar para o negócio de maneira diferente? Foi super positivo. Hoje ele tem um posicionamento que é da Cavas, propriamente dito. Antes a marca dele trazia, né, uma referência à marca da Apple. E não necessariamente. Hoje o mundo tem muita opção, né? Eu comprei o Cloud dele lá, que é meu braço direito hoje na vida. Mas é complicado. A Flávia também, ela tem esses conflitos, vamos dizer assim. Ela quer falar pro cliente o que ela acredita, mas ela falou pra mim, Rafa, eu não tenho como eu falar isso pra ele, porque eles não vão comprar essa ideia, não vão topar. Eu falei, mas é o que você acredita que é certo, não é? Ela não tem outro caminho. Eu falei, então pelo menos tem que falar, né? Não, mesmo que eles não acreditem nisso, se saiu na inteligência, tem que ser dito, falado. né? Foi um trabalho que tem embasamento muito forte, né? E aí você fala com propriedade. Essa é a diferença. Não fala do achismo. Não é Instituto Flávia de pesquisa, né? Ela tá trazendo... Ou seria, né? Talvez. Mas uma coisa é uma percepção assim, eu acho que essa tua marca aqui tá muito ultrapassada, né? Outra coisa é você trazer e falar assim, olha... Dado todo essas pesquisas... Eu conversei com fulano, ciclano, realmente. 90% da turma acha que de fato está na hora de ter uma marca nova. A gente olha algumas marcas assim e fala assim, puta, essa marca, né, já podia fazer um trabalho com a Porto lá, né? E aí, mas ninguém fala, né? Você fala, pô, eu vou falar lá, senão... É igual... Quando eu tento... Você contrata um serviço, assim, né? Tipo, e não tá muito feliz. Cara, vou terminar o serviço aqui. Ok, daí você pensa assim, cara, mas por que você tá fechando ou finalizando com a gente? Queria ouvir, entender melhor o que a gente pode melhorar. É difícil, assim, dos dois lados, né? A pessoa que tem uma crítica a falar, fala assim, putz, eu não vou falar porque, vou me indispor, às vezes vou saber como que a pessoa vai falar. E do outro lado, a pessoa... Não sei se a gente... tá, às vezes, 100% preparado para ouvir uma crítica dura do negócio e falar, puta, eu vou... Porque às vezes a gente fala assim, eu quero ouvir o que eu posso melhorar. Você está abrindo essa possibilidade de escuta ativa. Né? Mas escutar dói, né? Escutar dói e agir é mais difícil ainda, né? Mas eu acho que sempre a gente tem que vestir o sapato. Se fosse no meu negócio, eu gostaria de escutar a verdade, a dolorida mesmo. Cara, eu gostaria, porque eu vejo isso como uma oportunidade. Pode doer, vai me incomodar, vou ficar meio ruim uns dias, mas, cara, eu tô pra gente é só elogio, né? E aí as vocês são ótimos e tal, e ninguém fala, pô, você atrasou a entrega, a pesquisa, sei lá, deu errado. É difícil é uma oportunidade de olhar as coisas como oportunidade de melhoria, né? Mas na verdade, sai do conforto, né? Eu acho que é só a pessoa que quer que aquele negócio melhore que vai te criticar, né? Porque quem não quer vai sair andando e nunca mais vai voltar. Exato. Mas eu tenho isso aí, principalmente na parte de prospecção, né? Hoje nossa melhor prospecção são vocês que falam bem da gente, né? Que é cliente, fala, vai lá e indica. Esse é o melhor dos universos. Mas tem um cliente que eu queria muito atender e eu fico, puta, como é que eu vou falar pra ele que ele precisa mudar de marca? O negócio dele tá indo super bem, ele tá ganhando dinheiro, as pessoas gostam de ir lá, mas eu sei que pode melhorar. Então, assim, eu fico lá tentando conversar com ele, eu puxo um papo e falo, vem aqui, vamos trocar uma ideia, me fala mais do teu negócio, vamos ouvir o cara, né? Pra quem sabe um dia aquilo virar, o dia que ele pensar em fazer marca, né? Mas é difícil isso, realmente, porque eu sei que dá pra melhorar, mas o cara já tá andando de BMW, o que ele quer mais? E é quase meio que querer mudar o nome do filho do outro, né? Assim, já batizou lá, já tá certo, já. E assim, eu acho que pela nossa experiência, é bom que a pessoa venha com uma dor, porque senão dificilmente ela enxerga valor no que a gente tá propondo, a gente vai apontar o dedo pra muita coisa, a gente vai valorizar as outras tantas que são importantes também, mas se o cliente ele não tá engajado no projeto, a gente não consegue impactar tanto. Então, faz muita diferença. A gente vê, por exemplo, a gente está fazendo um projeto com 90 entrevistas agora. O cliente é extremamente metódico e está enxergando valor no processo. Então, o público que está sendo entrevistado é muito engajado.
eles gostam, entrevistar 90 pessoas por 30 minutos, pelo menos, não é tão simples, né? Em agendas complexas, pessoas que trabalham... E são pessoas, assim, presidente, de lideranças gente e tudo grande mais. que ela tá falando. Aí você pega um cliente que é menor e que não vê tanto valor nessa parte da pesquisa. E ele não esquenta o cliente dele. Daí Às o envolvimento vezes, é outro. o nível de agenda da pessoa é muito mais baixo e mesmo assim você não consegue. Você pede 10 vezes, a pessoa fala... É assim, quase sem... que nem terapia, assim. Você não pode, eu não posso te obrigar a fazer terapia se você não quiser. Eu não acho que eu preciso. Daí você vai lá, vai só enrolar a terapeuta. Agora, se você quer melhorar, crescer... Você vai lá, aí você vai abrir o coração, você entendeu? sai com lista de deveres, você vai fazer a lista de Agora, deveres. se você não quer fazer, você vai lá e fica falando sobre o jogo do Corinthians, sei lá, né? Que tem um monte de coisa melhor pra falar, inclusive. Não, gente, eu acho que a gente tá chegando assim na fase final do nosso episódio. E tem uma coisa que a gente vê, grandes marcas, não sei se é anualmente, cada 2, 3 anos, ela faz um pequeno ajuste numa linha do traçado da marca, ela deixa uma linha um pouquinho mais fina, ela faz essas grandes marcas assim, Itaú, uma Volkswagen, por exemplo, você vê assim sutis mudanças dentro da logo, da marca deles, né? Pequenas, ou vamos falar assim, pequenas e médias empresas, né? A gente vê isso, obviamente, bem menos, mas isso é algo assim que deveria ser pensado, ou tipo assim, ou por que as grandes empresas normalmente a gente vê essas pequenas mudanças e nas menores não? Porque dá um puta trabalho também, né, de você falar assim, vou dar uma mudança, tem logo um monte de lugar, e daí fazer um monte de material novo e mudar, você tem que fazer um planejamento de mudança gigante, né? Site, material offline, material uniforme. Eu gosto, né? Eu acho que a empresa vai se atualizando. Eu sei do case do Itaú, por exemplo, foram meses ali dos caras ajustando a forma do U ali, digamos assim, né? Eu me questiono assim, mas será que isso é percebido lá no consumidor final, né? Será que o cara que tá lá no aplicativo, ele vai enxergar isso, né? Porque é um investimento alto, são vários pontos de contato para mudar uma coisinha que parece que até é mais pro nosso público do que pro consumidor final, né? Mas o que eu gosto é que existe esse cuidado muito grande com o design, que é uma coisa que eu sou muito detalhista, né? Então, quer dizer que eu tô no caminho certo, né? Se o Itaú tá fazendo também, se os caras estão fazendo errado, não tá, né? Mas eu fico com esse outro viés, tipo, mas será que é percebido lá pelo cara que tá abrindo o aplicativo lá, né? Mas eu acho você vê umas tendências, acho, de marca, né? Assim, tipo assim, eu não sou especialista nem nada. Um pouco da identidade, né? Que tá tudo muito parecido, muito homogêneo, né? Você vê sei lá, afinamentos de fontes, né? Tipo Itaú ou Nubank, né? A Volkswagen. Parece que, não sei, eu não sou especialista nem nada, mas parece uma tendência de um movimento que várias empresas fazem algo parecido para sua marca. Daí depois... O que eu acho é que hoje se fala mais nisso também. Então, eu não acho que seja numa frequência tão grande, assim, ano a ano, mas acho que talvez 3 a 5 anos. Acho que, como são marcas muito expostas, né, elas têm uma grande elas ditam a tendência. Então, eu acho que elas têm essa função. Eu entendo que a gente precisa mexer numa marca a partir do momento que a gente sente uma dor. Você não se sente conectado com as oportunidades do mercado, com o que aquilo te oferece, com o que você oferece para o teu cliente. Intencionalidade, né? Mudar por mudar, eu também não acho que seja o caminho. Né? E às vezes a gente pode olhar para a linguagem visual, que foi o que a gente fez com vocês, né? Então a marca manteve-se a mesma e a gente trouxe outras referências visuais de grafismo, de estilo de ilustração, de estilo de fotográfico. Então, isso às vezes, quando a marca ela tá bem resolvida, às vezes você não precisa mexer nela. Então, você trabalha os outros recursos gráficos e verbais para... Tem uma coisa legal que é o espírito do tempo, né? Manter ela relevante, né? Para conversar com o que é tendência hoje também. Então, ela pode manter essa identidade maior dela, esse propósito dela, mas, vamos conversar ali com as coisas mais atuais, né? E acho que são expectativas diferentes, né? Vocês trabalham com hub, que trabalha com inovação, por exemplo. Espera-se que vocês sejam sempre inovadores. Então, daqui a 5 anos, talvez essa linguagem visual ela não
traga esse aspecto de inovação. Agora, se eu tenho uma loja de artesanato ou um café que busca um aspecto rústico, eu posso ficar 10 anos, talvez, com aquela identidade visual e não existir a mínima necessidade de mudar. É o caso do Tito ali, né? O Vício postou esses dias lá. Falei, cara, teria que ficar daquele jeito, né? Que é um patrimônio cultural, né? de Ponta Grossa, é verdade. Choperia ali que você entra lá, tem os telefones ainda 22. Tem né? as fotos, e você vai, branding isso, é promessa e entrega, né? Eu não vou entrar lá no Tito esperando uma experiência que eu tenho... sei lá, num bar de torneira, né? Numa outra coisa que tenha banda. Não, eu quero encontrar com eles lá, quero aquele balcão vermelho, aqueles potes de doce lá. E vou dizer, Tito branding 100%, que tá entregando o que ele prometeu. É isso aí. Muito bom. Quem quiser marcar mais um papo, a gente pode ir lá na choperia do Tito, quem ainda não conhece. Pode ser lá. Com o Rafael. Muito bom, gente. Obrigado pelo papo, super legal, muito agradável. A gente sempre aprende muito estando desse lado aqui, né? E hoje, certamente, foi mais um dia desse e eu agradeço aí pelo tempo de vocês. Legal. Obrigada. Espero que vocês tenham curtido e quero aproveitar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Porto, qual arroba aí? @ Porto Bureal. Maravilha. Site? portob.com.br. Maravilha. E é isso aí. Estamos lá, WhatsApp, todas as ferramentas. E a Flávia no LinkedIn tá bombando lá também. Pois é, esse dia eu vi lá um post lá que até o pessoal da Johnson & Johnson teve uns 5 lá que comentaram lá. Aquele do Cotonete? Uhum. Eu vi isso. 10 mil curtidas. Ela tá com conteúdo bem legal lá. Muito bom. É um canal novo. Acabei de começar também. Hoje é meu dia de postar. Comecei a falar um pouco mais especificamente nesse canal. É o segundo material ali que eu vou soltar hoje. Criei uma gavetinha. Que legal. Mas a gente tem visto ali como uma oportunidade também de ganho de autoridade, assim, né? Sim. Sobretudo se falar do assunto que você tem domínio, né? Menos generalista e bem verticalizado. É isso aí. Acaba sendo um baita de um canal. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham curtido mais esse papo aí e até a próxima. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal.